Azerbaijan Airlines afirmou nesta sexta-feira que os resultados preliminares da investigação sobre aquele avião que caiu no Cazaquistão apontam interferência externa, física, técnica. Em um comunicado, a empresa também anunciou que está suspendendo seus voos para 7 cidades da Rússia. Também nesta sexta-feira, o responsável pela aviação civil da Rússia afirmou que a aeronave tentou pousar em Grozny, que é a capital da Chechênia, durante um ataque de drones ucranianos. Oficialmente, o Kremlin disse que não vai se pronunciar sobre o assunto até o final das investigações. As pessoas que nos acompanham por plataformas digitais e também pela TV por assinatura podem acompanhar as muitas imagens que foram feitas do avião em solo parcialmente destruído. Foi realmente uma cena chocante da queda dessa aeronave. 38 pessoas perderam a vida e pouco mais de 25 conseguiram sobreviver. Você, Cristiano Beraldo, as indicações justamente apontavam para a possibilidade do avião ter sido abatido pelo sistema de defesa russo, né? Agora, a apuração preliminar da própria companhia aérea indica que, de fato, alguma coisa externa acabou atingindo a aeronave. Então, o relatório fala em interferência externa e física, né? Ou seja, possivelmente um míssil deve ter atingido essa aeronave. Eles não falaram com todas as letras, né? Que seria um dispositivo como um míssil, mas o relatório indica isso, né, Beraldo? Canhoto, eu vendo essa nota da empresa do Cazaquistão, eu fico imaginando que deve ter alguém ali da burocracia especializado em colocar as coisas de forma a não chatear a Rússia. Afinal de contas, Cazaquistão e Rússia têm uma relação muito próxima, muito íntima, perigosamente íntima, e eu tenho certeza que as autoridades do Cazaquistão não querem de forma nenhuma deixar Vladimir Putin chateado. E é impressionante, Canhoto, porque a gente vê a postura do Kremlin dizendo que não vão se manifestar até o final das investigações de algo que houve disparo ou não houve disparo, porque a acusação é muito objetiva. Alguém ali das forças de segurança russa disparou um artefato que atingiu o avião. Disparou ou não disparou? Se não disparou, diga, olha, não disparamos. Isso não é verdade. Outra pessoa, outro país disparou, a Ucrânia disparou, enfim, fale alguma coisa, mas não falar nada é obviamente uma confissão. Então, veja como será difícil não só a gente ter detalhes do que efetivamente aconteceu, da cadeia de comandos que culminaram com o disparo desse artefato contra o avião, mas, sobretudo, da responsabilização dos culpados, porque pessoas perderam as suas vidas, pessoas que estavam ali simplesmente pegaram um voo comercial para ir do ponto A ao ponto B e simplesmente foram assassinadas. Foi isso que aconteceu em razão de um ataque a um avião comercial, coisa que é inaceitável. Imagina o que teria acontecido, Canhoto, se, por um engano qualquer, as forças de defesa de Israel disparassem contra um avião da companhia aérea do Irã ou do Líbano. Enfim, seria uma tragédia com respostas duríssimas, ou mesmo o contrário, a empresa aérea comercial de Israel sendo atingida por um artefato do Irã, por exemplo, seria uma declaração de guerra automática, imediata. Nenhum país sério permite que seus cidadãos sejam assassinados por outro, né? Isso é um ato de guerra. Mas ali a relação é tão íntima, tão próxima, tão complicada, que essas vidas provavelmente foram perdidas em vão. A nota da empresa aérea, Dávila, fala em interferência externa, física e técnica. Ou seja, quem redigiu isso daqui pisou em ovos, né? Pisou em ovos para não magoar Vladimir Putin, que certamente disse, bom, vamos nos pronunciar depois da investigação. Agora, quando essa investigação vai terminar, né? Quando? Canhoto, não tem adjetivo que possa esconder o fato. Um míssil russo atingiu um avião do Cazaquistão. É isso que aconteceu. E pior,
parece que confundiu o avião com um drone da Ucrânia, ou seja, são dois erros crassos. Primeiro, acertar um avião comercial, e segundo, confundir um drone com um avião no espaço aéreo. Então, mas isso também mostra que é preciso rever rotas de voo em regiões de conflito, né? Não é possível que isso ocorra, e provavelmente isso vai acontecer em breve. Agora, não dá para esconder o fato. Houve sim um erro humano ao disparar esse míssil. E isso cria não só um constrangimento gigantesco na relação de dois países muito aliados, como bem lembrou o Beraldo, como também justifica algo fundamental. A Rússia continua perdida nessa guerra. Eu já falei aqui várias vezes, a Rússia está com as suas forças armadas sucateadas, com os seus sistemas sucateados, e mostra que a Ucrânia, que não havia armamento, que não tinha armamentos para combater uma superpotência militar como a Rússia, conseguiu, por meio de inteligência, de utilização de drones e outros artefatos, a, sim, colocar uma resistência extraordinariamente heróica a essa ditadura russa. E só a Ucrânia não se deu melhor nessa guerra porque os Estados Unidos demoraram muito para armar e dar a autorização para a utilização dessas armas em território russo. Isso poderia ter ajudado muito a virar a maré da guerra. Agora, a gente está numa situação muito incerta, justamente por causa da chegada de Donald Trump e como ele vai agir nesse episódio da guerra da Ucrânia e Rússia. Beraldo, só para fechar esse capítulo, caso haja a confirmação de uma ação equivocada, tudo leva a crer que foi, mas precisaria ter uma confirmação e também o aceite por parte da Rússia. Isso altera de alguma forma o curso do conflito, o curso da guerra? Pode abrir até frentes para uma negociação, um cessar-fogo, ou você acha que inércia total não muda em absolutamente nada? Eu não acredito que mude o curso das coisas, especialmente em relação à guerra, porque a postura do Cazaquistão em relação à Rússia é, de uma certa forma, uma postura de submissão. As relações comerciais, elas geram uma dependência do Cazaquistão em relação à Rússia e deve haver ali muitos interesses pessoais, inclusive, dos líderes de cada um dos países, que vai impedir uma reação à altura daquilo que deveria ser. As coisas são colocadas de uma forma em que, veja, algum soldado russo confundiu um avião comercial com um drone. Excesso de vodka, quer dizer, alguma coisa aconteceu, porque não é razoável você imaginar que um soldado treinado que tem à sua disposição um artefato que pode derrubar uma aeronave, que ele esteja numa posição de se confundir um avião que carrega, 100 passageiros com um drone militar. Então, claramente, tem muita incompetência envolvida. A Rússia deveria ser duramente responsabilizada, mas até agora a sanção que houve foi uma sanção comercial da própria linha aérea do Cazaquistão, no sentido de dizer o seguinte: ô Rússia, eu não quero criar mais constrangimentos para vocês, então eu vou deixar de voar, que assim a gente evita problema. Eu realmente vejo uma posição bastante lamentável do Cazaquistão em relação à Rússia, e isso me leva a crer, Caniato, que não foi um evento forte o suficiente para causar nenhuma mudança no que está em curso hoje em relação à Rússia, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Você, Dávila, só para encerrar isso, quais são as perspectivas para uma negociação que possa culminar talvez em um acordo de cessar-fogo, enfim, participação de outros países? Já estivemos mais próximos disso, né? Mas parece que a situação hoje em dia está muito delicada, complicada, e também as sinalizações dos dois líderes não indicam que um acordo desse estaria próximo, né? É que agora entra um terceiro líder nessa história que é muito importante, que é Donald Trump. E Donald Trump é uma pessoa imprevisível, então nós não sabemos para que lado ele vai jogar. Ele pode ficar irritado com alguma atitude do Putin e aí por armar ainda mais a Ucrânia para poder preservar a sua soberania,
Ou ele pode querer forçar a Ucrânia a aceitar um acordo com Putin porque ele ficou satisfeito com alguma conversa que ele teve com o Putin. Então a gente não sabe qual é a reação do presidente americano, que será uma pessoa chave nesse processo, porque afinal de contas a Europa vive uma gigantesca crise de liderança política. Temos um governo debilitado na Alemanha, Scholz inclusive vai ter que, já convocou, né, novas eleições, um governo debilitado na França, portanto as grandes potências europeias estão debilitadas. Então, o poder e o papel do presidente norte-americano será fundamental para o desfecho desta guerra. Mas o fato é, nós não podemos aceitar nenhum desfecho onde uma potência democrática seja subjugada por uma tirania.